Alguém já disse que orar é como respirar para alguém que é filho de Deus. Hoje, no nosso terceiro encontro sobre oração, eu queria lembrar a você que nem sempre a gente nasce respirando. Algumas pessoas já tiveram filhos ou já foram bebês que nasceram com a necessidade de ir para um respirador artificial. Às vezes nós precisamos reaprender como se respira ou até mesmo aprender do zero a prática da respiração. Não é à toa que existem, por exemplo, os fisioterapeutas respiratórios, gente que ajuda a gente a respirar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que muitas vezes nós não respiramos naturalmente, no sentido de que nós não oramos naturalmente. O nosso coração está constantemente numa luta contra Deus, um coração natural. Todos os dias eu preciso me deparar com o velho homem no espelho e mais uma vez tentar me revestir da nova criatura que sou em Cristo para me aproximar do Senhor. Isso inclui a minha vida devocional, isso inclui a minha prática de oração. Quando nós olhamos para a história do Evangelho, nós vimos ali que Jesus, uma das poucas coisas que os discípulos perguntaram a Jesus sobre como se faz, era justamente como se ora. Você não vê Pedro perguntando a Jesus como é que se ressuscita alguém. Você não vê Marcos perguntando a Jesus como é que você cura alguém de uma hemorragia. Você não vê nenhum tipo de conversa de Jesus com discípulos onde eles perguntam como é que se prega bem, que dá para ouvir de longe como Jesus falava, ou como se multiplicam pães e peixes. Nenhuma dessas conversas aconteceram, mas em determinado momento os discípulos perguntam e pedem ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus ensina os seus discípulos a orarem. É importante nós pensarmos a oração como dentro da história da redenção e dentro da história da criação e da relação do ser humano, da criatura, com o seu Criador. Você vai ver pela primeira vez alguém orando nas Escrituras, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, nos versículos 25 e 26. Você vai ver que no capítulo 3 acontece o pior episódio que a humanidade já assistiu. Lembra que a narração da criação acontece quando Adão e Eva estão ali colocados por Deus como figuras centrais de um jardim que precisaria ser cultivado, onde eles tinham apenas que obedecer à ordem do Senhor de não comer do fruto da árvore do conhecimento. E ali eles pecam e o Senhor tem um encontro com eles, um encontro constrangedor, onde ali a humanidade começa a sentir o peso e as consequências do pecado que o colocam distante e alienados do seu Criador. E ali numa conversa dura, onde Deus traz tanto para Adão quanto para Eva todas as consequências da sua falha e do pecado que agora corrompe todas as estruturas do mundo criado, o próprio Deus diz: olha, eu sei que vocês vão sentir as consequências disso e como isso vai doer para vocês. Mas lembre Adão, lembre Eva, que do fruto da mulher vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente e essa serpente lhe ferirá o calcanhar. É a primeira vez que você vai encontrar na Bíblia uma promessa vinda da parte de Deus, no sentido de que a criação inteira seria redimida e de que o Senhor teria vitória sobre todo o pecado que contaminou a criação. É o próprio Deus dizendo que da descendência da mulher vai vir aquele que vai pisar a cabeça do diabo, representado pela serpente, mesmo que sofra a dor da picada dessa serpente. Você já deve ter feito uma relação com Jesus, quando Jesus vem a esse mundo e passa pela morte de cruz, substituindo o nosso pecado naquele Calvário. Porém, eu queria que você ainda ficasse em Gênesis, porque a partir dali está plantada no coração de Adão e de Eva uma sementinha de esperança. A esperança de que Deus continua com o controle de toda a criação debaixo das suas mãos. É a soberania de Deus e a promessa do seu cuidado e da restauração diante de todo o sofrimento que existe. Só que Adão e Eva talvez pensaram que isso fosse acontecer na manhã seguinte, porque o tempo começa a passar e eles começam a ter mais filhos e não vem desses filhos essa salvação. Não é dessa primeira geração que vem aquele que pisa
a cabeça da serpente. Pelo contrário, eles têm dois filhos que protagonizam o primeiro fratricídio da história humana. Quando você vê a história do assassinato de Caim, que Caim cometeu sobre Abel. A salvação não veio naquela primeira geração. Depois vem mais uma geração, vem mais um filho, Sete, e ele ainda não é a resposta dessa promessa. Até que surge um camarada chamado Enos, e aí Gênesis vai dizer que Enos, num dia em que estava em apuros, clamou ao Senhor. É a primeira vez que alguém vai orar na Bíblia. É alguém que olha para os céus e clama, pede a intervenção de Deus no sentido de trazer salvação, no sentido de intervir na história humana. Quando a gente ora, a gente está clamando ao Senhor baseado nessa promessa de redenção completa. Oração não é somente esse balcão de serviços que eu peço que Deus me livre da dor imediata, que me cure uma doença que está me assolando, mas é eu clamando a esse Senhor que um dia prometeu que toda lágrima será enxugada e que toda dor cessará por causa de Cristo, pedindo que Ele abrevie a minha dor, abrevie o meu sofrimento, que Ele faça uma intervenção real na minha história e que Ele possa sim atuar como um Salvador imediato também nas circunstâncias que me cercam. Tim Keller uma vez escreveu no livro Oração, ele faz a seguinte afirmação: na Bíblia, a oração está intimamente associada ao Evangelho, à solução de Deus, prometida e providenciada para o problema da rebeldia humana contra Ele e as suas consequências. O formato de oração do Evangelho é evidente desde as primeiras páginas da Bíblia, e particularmente em Gênesis 4:26, quando as pessoas começam a invocar o nome de Yahvé, até a última, quando a igreja ora, lá em Apocalipse 22:20, vem Senhor Jesus. Quando nós oramos, a primeira coisa que acontece é que Deus acalma o nosso coração antes mesmo de consertar as circunstâncias. É a certeza de que tem alguém muito superior a nós, com muito mais poder do que nós, que está interessado nas circunstâncias, nas pequenas e grandes circunstâncias que me cercam todos os dias. É por isso que a gente ora. Quando nós oramos, precisamos lembrar da forma como Jesus ensinou aqueles discípulos a respirarem, a orarem. É por isso que nós temos constantemente trazido para os nossos encontros a oração do Senhor, que também é chamada de oração do Pai Nosso. É importante que nós passemos por todas aquelas instâncias que Jesus traz nessa oração do Senhor. Quando Ele lembra da paternidade de Deus, quando Ele nos lembra que o Senhor é nosso, que o reino virá, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que a glória, o poder e a honra pertencem a Ele. Isso traz tranquilidade ao nosso coração, porque nós reaprendemos a quem clamar. A oração deixa de ser uma performance religiosa e passa a ser, mais uma vez, a expressão de um filho que sai correndo para os braços do Pai. Que nós possamos investir agora, que você acabou de ver esse vídeo, um tempo em oração mais uma vez, em que você possa se aproximar do Senhor, clamando a Ele por salvação. Uma salvação que é no macro, quando fala sobre redenção de toda a criação e da segurança eterna das nossas almas, mas também salvação para hoje. Manifestação da boa notícia de Jesus nas pequenas e nas grandes circunstâncias. Até qualquer momento, aqui na internet ou ao vivo, Deus abençoe você e a sua família.